Hoje a gente vai ler o livro Palavras de Vida Eterna, tá? A lição 143. Tá ouvindo bem, Albinha, tá? Tá ouvindo bem, filha? Tá? Então, é o clarão da verdade. Porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Paulo, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. Agora terminou. Curiosas estatísticas mencionam aproximadamente as cotas de tempo que a criatura humana despende com a vigília e com o sono, com o trabalho e com o entretenimento. Muito importante para cada um de nós, porém, um balanço pessoal, de quando em quando, acerca das horas gastas com lamentações prejudiciais. Óbvio que quase todos nós atravessamos obscuros labirintos, antes de atingirmos o adequado roteiro espiritual. Em múltiplas circunstâncias, erros e enganos provaram-nos a mente com remorsos e arrependimentos tardios. Isso, todavia, não justifica choro estanque. Motorista sensato não larga um carro atravancando a pista, porque haja perdido os freios ou sofrido desajustes. O desleixo deporia contra ele, acrescendo-se ainda a circunstância de criar com isso perigoso impasse ao trânsito. É possível tenhamos estado em trevas até ontem. Provavelmente, quedas temerosas ter-nos-ão assinalado experiências transcorridas. Achávamos, contudo, na condição do viajor que jorneia, circulado de sombras, tropeçando aqui e além, sem o preciso discernimento. Hoje, no entanto, que tudo se faz claro em derredor, fujamos de dramatizar desencantos ou fixar desacertos através de queixas e recriminações que complicam e desajudam, ao invés de simplificar e auxiliar. Assevera Paulo, refletidamente, porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Raras pessoas conseguirão afirmar que desconhecem as tentações e os riscos do nevoeiro, mas todos nós, presentemente transformados ao clarão da verdade, podemos caminhar trilha adiante, renascidos na alvorada do conhecimento superior para o trabalho da luz. Graças a Deus, graças a nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estamos sim, felizes por mais um dia de reunião na nossa Casa do Caminho, te pedindo, te ajudando, te pedindo que ajude a todos aqueles que aqui vêm nessa tarde, auxiliando, amparando, sustentando. Ajuda o nosso Otávio, que na tarde de hoje vem trazer o estudo tão importante para nós espíritas, né? E que possamos reter dentro de nós as informações que ele trouxer para a gente. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Tá dando para ouvir? Tá legal. Bom, é muito grato hoje estar a presença da Alba, né? Essa trabalhadora aqui da casa, junto com Marilena, Dirce, que hoje infelizmente não pôde estar, né? E como a gente, hoje até eu comentei lá embaixo que eu também ia fazer até um comentário sobre isso, porque nós vamos falar aqui sobre a parábola do mal rico, né? E aí eu vou ler aqui a parábola para a gente começar a ter um entendimento em relação à parábola, né?
E logo no início, assim, Lázaro, em hebraico, né? Isso eu vi foi numa palestra e aí eu fui confirmar na internet, né? Deus socorre, né? Achei muito interessante, né? E ele é socorrido, né? Então achei uma coisa assim interessante para ser trazida, tá? Então na semana passada nós vimos o item 4 e hoje nós vamos para o item 5, que é a parábola do mal rico. Então ele começa assim: havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlcera, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caem da mesa do rico. Mas ninguém lhe as dava e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, né, quer dizer, o rico, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio, e exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nessas chamas. Quer dizer, inicialmente, na vida terrena, esse rico teve todos os prazeres que podia e em nenhum instante se lembrava desses menos favorecidos, né? E essa parábola aqui a gente está falando inicialmente sobre essa questão material, né? Depois a gente vai poder falar um pouquinho mais adiante, não só da parte material. E aí continua a parábola. Mas Abraão lhe respondeu: meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Aí eu dou uma paradinha aqui, né? Então, assim, o que a gente estuda dentro da doutrina espírita é que todos nós temos oportunidades, né? E nesse trecho aqui específico, né, ele fala exatamente ao contrário, né? Parece que a pessoa nunca vai sair daquela condição, né? Então, assim, a gente tem que entender que isso é uma parábola e que existe uma profundidade muito maior no que a gente às vezes entende inicialmente, né? Tudo vai depender de quê? Até o próprio André Luiz, quanto tempo ele ficou para ser resgatado, né? Então, assim, vai existir um momento a qual as pessoas vão poder passar
de um lugar para outro. Mas naquele momento não era possível ainda, né? Então é porque a gente poder ter um entendimento desse Deus justo, bom, misericordioso, que a doutrina fala. Porque se a gente parar só nisso, a gente fica sem um pouco desse entendimento. Se ele não vai poder vir para cá e a expressão que é colocada é no inferno, como é que é isso? Né? Então, assim, todos nós vamos ter determinados momentos que vamos estar numa situação difícil. E vai depender de cada um de nós, dos nossos esforços, das ajudas a qual nós recebemos, de sair da situação que nós estamos. Né? Quando nós viemos aqui fazer consulta com o Dr. Erma, ele traz os aconselhamentos, ele não chega e não nos tira daquela posição. Ele nos orienta o que devemos fazer. Olha, segue outro caminho, está acontecendo algumas dificuldades. As decisões são suas. Né? Essa semana que passou, até conversei com ele. Falou, filho, procura um médico, faz isso, mas as decisões são todas suas. Eu não posso falar nada. Eu falei, não tem problema. Então, assim, nós às vezes, né, ou quase sempre, nos mantemos em situações difíceis por nossa própria culpa, pela falta de esforço que fazemos para criar mudanças na nossa vida. Né? Então, que isso assim fique bem claro, que nesse momento aqui dessa parábola, era isso que Abraão estaria falando para Lázaro, ou para o rico, né? E aí ele continua. Disse o rico para Abraão, então te suplico, pai Abraão, que mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão retrucou, eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai, Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitências. Respondeu-lhe Abraão, se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Lucas 16, a 19 a 31. Tá? Então essa é a parábola que a gente vai estudar. Então, em cima disso, né, inicialmente ela fala dessa condição, né, dessa condição material. Então, a gente também tem que parar para pensar não apenas na condição material. A gente pensar também na parábola dos talentos. Cada um de nós tem um talento diferente. E cada um de nós podemos contribuir também. Por quantos Lázaros a gente passa e não estende a mão? E a gente, às vezes, muitas das vezes, com um potencial não financeiro, mas com uma palavra de carinho, com um acolhimento, a gente ajuda e ajuda muito. Então, quando a gente também pensar em rico, nós também pensarmos que nós também temos as nossas riquezas morais. Nós temos os nossos talentos.
e que têm que serem aproveitados. Não é verdade? Vocês vejam, a casa completou 31 anos. Né? Isso eu ia falar, independente da presença da Alba aqui, né? De você pegar 3 senhoras hoje, né? E poder construir tudo isso aqui com a ajuda de muitas pessoas, é claro, mas estarem à frente, botando os seus talentos, as suas riquezas, em benefício de tantas pessoas. Então, essa questão dessa parábola do mal rico, nós temos que refletir. O que nós podemos contribuir para os nossos semelhantes? É apenas com a condição financeira? Será que uma palavra, será que um acolhimento que nós damos às pessoas que chegam à casa com muita dor, com muito sofrimento, será que isso não é uma riqueza que cada um de nós temos? De estar aqui trabalhando, de estar dando o nosso máximo, pode ser até que seja pouco, mas é o máximo que cada um às vezes tem. É a riqueza que cada um tem. É o esforço de cada um. Então a gente também não ficar, porque se a gente ficar olhando apenas para as partes financeiras, nós vamos jogar a responsabilidade nas outras pessoas que têm condições financeiras. E aí, se ninguém tiver condição financeira, nada é feito, a gente não cresce, a gente fica estagnado como espírito, não é uma lei de progresso? Então, se eu tenho um talento de ajudar, de contribuir, por que eu não faço isso? Olha aqui a questão da nossa evangelização na casa, o trabalho com os assistidos. O que é isso? É o esforço de cada um que está aqui contribuindo financeiramente, contribuindo, se não financeiramente, com o seu trabalho. Então nós temos que olhar para nós, entendermos que nós também temos as nossas riquezas. Pode ser que não sejam financeiras, mas podem ser riquezas morais que o dinheiro não compra. É importante, a questão do dinheiro é muito importante. Todos nós temos que dar uma contribuição para fazer pagamentos de luz, impostos, a compra das cestas básicas e tudo mais que é necessário. Mas que a gente também valorize o nosso trabalho, que a gente se empenhe mais, que a gente faça disso uma autorreflexão, né? Nós passamos por uma pandemia, nós nos esforçamos através de palestras online, né? Fazendo as gravações, enviando para que as pessoas pudessem assistir, para continuarmos com o nosso vínculo na casa. Foi um esforço muito grande. A casa está recomeçando, se esforçando para que as atividades sejam todas retomadas. Isso não é uma riqueza? Não é uma riqueza moral da contribuição de cada um aqui que está trabalhando em prol dessa casa? Nós temos fatos agora que ocorreram essa semana aí sobre trabalhos escravos, né? Na questão do vinho, né? Então, assim, pessoas ainda
nesse momento, sofrem trabalhos escravos, né? Então, existem todos esses aspectos, né? Por quê? A pessoa, às vezes, não tem condição financeira, aparenta ser uma boa pessoa, mas dá o poder, dá o dinheiro para essa pessoa, para a gente ver qual vai ser a resposta desta pessoa. Então não adianta, nós temos que buscar a nossa melhora íntima, porque vai chegar em determinado momento, como o Evangelho fala, a riqueza ela vai passando de mão em mão, né? Tem hora que nós não temos condições, vamos passar por provas muito difíceis, financeiras e tudo mais, mas vai chegar um momento, ou já chegou, ou já foi em outra vida, e passamos por condições muito boas financeiras. Soubemos aproveitar, não soubemos, como é que foi? Eu não sei, né? O passado. Mas e o futuro, hoje? Como é que nós iríamos nos comportar tendo uma riqueza financeira? Então a gente poder sempre pesar esses dois lados, né? Buscar em si sempre essa melhora dessa condição espiritual. O que nós estudamos dentro da doutrina é uma evolução, é um progresso espiritual. Dependemos da parte financeira? Claro que dependemos. Mas a gente não pode jogar tudo isso numa condição única e exclusivamente financeira, né? E aí eu trago aqui do Evangelho, no item 9, capítulo 9, item 8, obediência e resignação. É uma fala de Lázaro, Paris, 1863, que ele fala o seguinte: cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral, né? Vocês vejam, isso 1863, ele falando que a nossa virtude atual é a intelectual, mas que o nosso grande problema é a indiferença. Então, a gente prestar atenção, né, nessa questão, porque quando eu li aqui a parábola do Lázaro, né, e ele esperando migalhas do rico para poder tentar se alimentar. Mas muitas pessoas nós podemos alimentar, não apenas financeiramente, como eu falei no início, mas com a ajuda. Quantas pessoas já foram acolhidas aqui dentro dessa casa, se restabeleceram nas suas vidas? Então a gente prestar atenção à responsabilidade da nossa função dentro de uma casa espírita, aqui dentro e lá fora. Porque não adianta nós sermos aqui, ter aparência de bonzinho, mas chegar lá fora e esquecer o que se aprendeu aqui dentro. Então é um trabalho que nós temos que ser desenvolvido, de crescimento de cada um de nós.
E o que eu estou ressaltando a todo momento é essa questão da nossa responsabilidade dentro da nossa casa espírita. Existem crianças que vêm aqui serem educadas, serem evangelizadas. Nós vamos transformar em espíritos melhores. Depende dessa evangelização, depende desse acolhimento que é feito no tratamento do passe de cura, nas palestras que fazemos. Então, nós temos que criar realmente essa ideia da importância da casa espírita, do trabalho que é feito. Possa ser o menor trabalho que cada um aqui possa contribuir. É o que ele pode contribuir. Mas está contribuindo, está ajudando. Porque se for apenas uma pessoa que só saiba colocar a água no copo, depende de alguém botar a aguinha no copo. Todas as funções são importantes na vida humana, em todas as faixas. Vou dar um exemplo que há muitos anos que eu vim saber. A greve, a pior greve que tenha para nós, não é a greve de médico, é a greve do lixeiro. Porque se não for recolhido o lixo, isso causa pandemia. E aí, por mais médicos que tenhamos, não dá conta. Então, toda e qualquer função tem sua importância e é fundamental. Façamos a nossa função, qualquer que seja, com amor, com carinho e com dedicação, para que a gente possa contribuir para um país melhor, para uma cidade melhor e para um crescimento espiritual. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, que tudo realmente é um conjunto. Cada um tem uma função. Nós tivemos agora, com a pandemia, os cientistas que puderam desenvolver não uma vacina, foram várias vacinas, né? E hoje está todo mundo aqui sem máscara. Tá? Foi só o pesquisador? Não. Teve a pessoa que estava lá ajudando, teve a pessoa que faz a parte de higienização da ambiência. Então é todo um conjunto. Então a gente tem que pensar na humanidade, em tudo que é feito, é tudo através do conjunto de todo mundo. É um trabalho de formiguinha. Cada um tem a sua função dentro desse planeta. Né? Então, sempre quando nós pudermos ajudar alguém, que a gente estenda a mão para a ajuda. Não significa que a gente possa ter ou não condições financeiras. Nós podemos ser muito ricos moralmente, podemos ser ricos em chegar com uma palavra amiga e tirar uma pessoa de uma condição difícil. Eu vi uma palestra uma vez, lá no Leon Denis, do André Trigueiro, e ele falando, muitas das vezes você passa e você vê pessoas que você olha assim, parece que estão completamente aéreas, e às vezes está na beira ali de um viaduto, de uma condição de muito perigo. Ele falou assim, muitas das vezes
tem amigos espirituais incentivando para que ele se jogue daquela ponte. E você passa e você fala alguma coisa, você está precisando de alguma coisa, é como ele falou, você já vai cortando essa sintonia, né? E aí você acaba ajudando aquela pessoa. E aí, continuando aqui, tem uma passagem aqui também no Evangelho, capítulo 13, item 17, o Espírito Miguel, Bordeaux, 1862. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e o amor do próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhe estender a mão para socorrê-los e vos arrancar lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência alacre. Temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do Mar Morto, no fundo de cujas águas se esconde a vassa fétida e a corrupção. Né? Então ele está aqui nos incentivando a qualquer momento que nós possamos ajudar, que nós ajudemos ao nosso próximo. E um outro detalhe que me passou aqui da parábola é que o rico, ele pede que se vá falar com a sua esposa, seus filhos, seus irmãos, né? E aí você parar para pensar, todos nós somos irmãos, né? E ele, única, exclusivamente, olhou, vamos dizer assim, para o seu clã. Não pensou em mais ninguém. Então ele continuava na mesma condição a qual desencarnou. Ele continuava sendo egoísta, porque ele poderia ter pedido a Abraão que fosse falar, né, que Lázaro voltasse e pudesse falar a todos, mas não apenas na sua família. Né? Então, para a gente ver, às vezes a gente passa, dá uma estudada na parábola, aí passa de novo, estuda. Quando você vai vendo, você vai retirando, né, outras situações que às vezes são passadas e nós não vemos. Né? Então é muito importante essa questão do estudo. E aqui, para a parte final, só que ainda falta um tempo, tem no livro Pontos e Contos de Humberto de Campos, Chico Xavier, né, no item 28, que fala da parábola do rico. Eles estão em reunião e chega um determinado ponto em que o Pedro Richard, ele é arguído,
porque exatamente uma das pessoas não entendia aquilo que eu falei no início, porque a pessoa, pelo que estava dito, aquela pessoa se manteria no inferno. É isso que está escrito na parábola. E ele faz um questionamento: por que os bons feitores não ajudam ali naquele momento? Já que são espíritos de bom sentimento, por que não tem essa ajuda? Né? E aí o Richard ele vai dar uma explicação. Aí tem assim: foi então que ao fim dos estudos e nas derradeiras observações, um velho conhecedor das letras evangélicas adiantou-se para o velhinho bom, interrogando: Pedro Richard, as tuas explicações são judiciosas e derramam novas claridades em nosso íntimo, mas sempre ponderei uma questão de essencial interesse nessa parábola do Evangelho. Por que motivo o santificador Espírito de Abraão, personificando a providência divina junto de Lázaro redimido, não atendeu às súplicas do rico desventurado? Essa era a dúvida dele. Aí continua: não era este também um filho de Deus? Quer dizer, esse rico também não era um filho de Deus? E como é que ele estaria ali largado, né? Observando teus... Aí o Richard responde: observando teus esclarecimentos de agora, sinto esta interrogação cada vez mais forte, áspera em minha alma, porque afinal o homem rico do mundo pode ser muitas vezes uma criatura indigente na aspereza das provas. Como esclarecer esse problema que nos induz a supor certa insensibilidade nas algumas gloriosos que já redimiram das vicissitudes das existências material, né? Então ele está falando assim: como é que a gente pode aceitar isso se elas já não têm mais essa condição material? Por que é que realmente elas não ajudam, né? E aí ele continua: o esclarecido comentador da palavra de Jesus replicou com veemência e brandura: insensibilidade nos mensageiros do bem? Esse conceito nasce da nossa deficiência de verdadeira compreensão. Abraão e Lázaro viram nos sofrimentos do rico a misericórdia inesgotável do Pai Celestial que, dos nossos erros mais profundos, sabe extrair a água amargosa que nos há de curar o coração. Eu vou dar uma paradinha aqui. Quer dizer, muitas das coisas assim que a gente faz para os nossos filhos, eles acham que é complicado, que nós não estamos nem ajudando, estamos mais atrapalhando do que outra coisa. E a mesma coisa acontece na espiritualidade. Nós não temos essa visão que eles têm. Se ele se resolvesse ajudar naquele momento alguém que só está pedindo pela própria família, já dá para perceber que não houve uma mudança. Então, é necessário que nós passemos por determinadas provas até que a gente perceba o que temos que mudar na nossa vida, para que nós possamos ter um crescimento.
senão acabamos sempre, né, aquela questão do amigo, né? Sempre passa a mão na nossa cabeça. O inimigo, ele sempre aponta a nossa ferida, as nossas dificuldades, não é isso? Aquela pessoa que não gosta da gente toca sempre no ponto. O amigo não, é ameno, é mais tranquilo, né? Então é nesse ponto que ele está querendo mostrar para todos nós, né? Tem momentos que nós temos que deixar a pessoa entrar em sofrimento, para que ela possa ver que tem que sair daquilo, que aquilo depende dela. Quanto tempo nós vamos viver sofrendo? Qual é o período? Isso depende de cada um, da decisão, da melhor decisão que cada um tomar, do amadurecimento espiritual que nós temos. Tem coisas para mim que são muito difíceis, mas para ela olha assim e fala assim: poxa, mas o Otávio, com dificuldade naquilo, mas aquela situação para mim é muito difícil. E outras que eu posso olhar para ela e falar assim: poxa, Isabel não passa por aquilo, trouxe tão simples. E a vida é assim. E é nisso que nós temos que nos ajudar. No que eu sou forte, eu poder ajudar na fraqueza do outro. E nas minhas fraquezas, aquela pessoa que é mais forte, que é mais capacitada, poder me estender a mão. Não tem outro remédio. E o principal, que cada um de nós tenha vontade de sair daquela condição. Porque tem pessoas que vivem se vitimizando. Querem viver naquele jogo de vítima. Tá? Então a gente também tem que ter a consciência de ajudar aqueles que querem progredir na vida. Não adianta a gente gastar a nossa energia para pessoas que não queiram crescer, né? Isso eu aprendi ali com o Dr. Herman. O Dr. Herman colocou, falou, a pessoa veio aqui N vezes e a pessoa não movimentou uma vírgula. Uma vírgula. E aí ele falou assim: não, então a pessoa acabou tendo alta, né? Porque você tem outras pessoas que estão querendo se modificar, que estão querendo crescer. A gente não pode também ficar preso àquela pessoa chorosa. Nós temos que gastar a nossa energia, o nosso conhecimento com aquele que quer crescer. O outro não quer crescer, quer ficar parado. Você vai ficar gastando energia sem nenhum ganho. Não é nem para você, mas para aquela pessoa que você está podendo ajudar. Aí ele continua aqui. Ambos compreenderam que seria contrário os desígnios divinos levar ao irmão torturado uma água mentirosa que lhe não mataria a sede espiritual. Quer dizer, naquele momento, tentar socorrer esse rico, né, que foi percebido que não houve nenhuma mudança, seria levar uma mentira para aquela pessoa. Então vamos esperar ele pouco crescer, se desenvolver, e aí sim ele vai poder esperar, poder ser ajudado e se autoajudar. É isso que o texto vem falando, né? A sede espiritual. Quanto ao mais que pedia o rico ao espírito generoso de Abraão, rogava-lhe que Lázaro voltasse ao mundo para dar a seus pais, a sua mulher, a seus filhos
e irmãos as verdades de Deus, a fim de que se salvassem. Como não se lembrou de pedir a difusão dessas mesmas verdades entre todas as criaturas? Por que razão somente pensou nos seus amados pelo sangue, quando todos os homens, nossos irmãos, têm necessidade da paz de Deus, que é a água viva da redenção? A solicitação do rico é muito semelhante à maioria das súplicas que partem dos caminhos escuros da terra, filhas do egoísmo ambicioso ou do malfadado espírito de preferência das criaturas, orações que nunca chegam a Deus, porque se apagarem no mesmo círculo de sombra e ignorância em que foram geradas pela insensatez dos homens indiferentes. Então, esse trecho aqui, o trecho é maior, né? Traz explicações maiores e tudo. Mas eu acho assim, que deu para perceber bem essa questão, né, da gente apenas nos vincularmos aos nossos entes queridos. Nós temos que ter, a doutrina traz de uma forma bem clara, todos somos filhos de Deus, todos somos irmãos. Então, a necessidade é de uma ajuda mútua. O que existe é que o Tiago é meu filho, nesta encarnação, né? E por aí vai, né? Um é casado com o outro, formaram famílias, então cada um tem o seu parentesco, né, nesta encarnação. Mas isso na vida biológica, na vida corporal. Nós não podemos esquecer da nossa vida espiritual, que é a verdadeira vida que nós temos. Essa que é a mais importante. Estamos num corpo de carne, estamos aqui sofrendo por uma série de razões, de série de dificuldades. Hoje foi na quarta-feira, tem o curso online do Evangelho, até acho que é Virgínia, ela estava pedindo ali, Virgínia, pelo Jordão, não é Virgínia, Angélica, né? Porque está tendo tiroteio. Ela falou, entra e sai, é um tiroteio terrível. Aí ela fez até uma comparação com a questão que ela não sabia como é que as pessoas viviam no Oriente Médio. E ela hoje, ela falou assim, eu vivo isso. Não é diferente. Não é diferente. Então, a luta que nós temos que ter é por uma sociedade mais justa. Uma sociedade que leve a todos nós a um crescimento, a uma educação melhor, né, para que a gente possa passar por um mundo de regeneração. Nós já saímos de um mundo primitivo. Nós já estamos de provas e expiações. E que a parte fundamental de provas e expiações, o que é? O mal predominando sobre o bem. E é o que nós vemos aí o dia todo. É tiroteio, é uma série de situações que tem que ter muita oração. O que eu falo muito para o meu filho, buscar a questão da religião, é porque você vem para um local assim, você sempre tem alguém, um palestrante, uma pessoa que fala bem, fala coisas que você não ouve lá fora.
O noticiário lá de fora só é divulgado as coisas ruins. As coisas ruins são vendidas, são circuladas o tempo todo. Você pega hoje na internet, esses influenciadores falam uma besteira qualquer, faz uma dancinha, um troço qualquer, aí você vai olhar 10 milhões de visualizações. Aí você pega uma pessoa séria, que vai trazer um assunto, aí você olha lá, não tem 1000 visualizações, uma coisa que ajudaria, que poderia ajudar muita gente, né? Eu até na quarta-feira até eu comentei, há muitos anos atrás, eu ainda era bem garoto, eu assistindo aquele programa, era um programa que passava 11 e pouco, meia-noite, era do Otávio Mesquita, e tinha o jornal O Povo, né? Só tinha desgraça naquele jornal, né? É bem antigo, né? Você sabe disso. Então, assim, e era o jornal que mais vendia na época. Não tinha uma notícia que não fosse morte. E aí o Otávio Mesquita, ele fazendo uma entrevista com o dono do jornal, o diretor, ele falou o seguinte: as pessoas acordam, vão para o seu trabalho, param na banca e observam que tem pessoas que estão em condições muito piores do que a deles. E aí é que comprava o jornal para ver que ele estava numa condição um pouquinho acima do que ele estava vendo naquele noticiário. Aí para você ver o quanto que isso por parte de jornalista, dono de jornal, falando, né? E vocês vejam que as grandes notícias que circulam são sempre, a grande parte, notícias sempre com dificuldades, né? Aí, por exemplo, o início da guerra, lá com a Ucrânia, foi o tempo todo aquilo massificando. Já não é o assunto que está sendo massificado. Vamos buscar outra desgraça para poder falar. E continua. E continua. Quer dizer, a gente tem que ter escolhas do que a gente vai escutar, do que vai trazer um engrandecimento para nós. Porque se nós ficarmos só nisso, a gente acha que o mundo é exclusivamente isso. Tem uma parte do Evangelho, agora eu não me lembro qual é, que ele fala o seguinte: se você entrar dentro de um hospital e achar que o mundo é um hospital, você vai achar que todo mundo é doente. Se você for para uma prisão, você vai achar que todo mundo comete crime. E a realidade não é essa, né? Então é mais ou menos isso o sentido do que está sendo falado, né? Então, assim, existem coisas boas, e aí depende de cada um de nós selecionarmos, buscarmos as melhores coisas para serem ouvidas, para que a gente ganhe em instrução, em esclarecimento. Cada um tem as suas limitações, né? Então, assim, é muito importante a gente estar sempre escutando alguém que tem um conhecimento maior. Eu gosto de assistir palestra de pessoas que estão lá na frente, que abre a sua mente para você ter uma visão melhor da vida, né? Não é apenas só aqui. A gente tem aí a internet, tem uma série de pessoas, né, com grande conhecimento na área da medicina, psicologia, né, que podem trazer outras coisas que fogem à minha área, né? Eu com esse discurso aqui, talvez se eu fosse um psicólogo,
pudesse abranger muito mais. Usar questões aqui da área da psicologia. Mas eu não sou psicólogo e nem vou me meter nessa área. Eu vou buscar aquilo que eu estudei. Então, assim, é importante a gente assistir outras pessoas, porque cada um tem a sua experiência de vida, cada um tem o seu crescimento, né? E às vezes a forma a qual eu falo é boa para meia dúzia de pessoas. Tem outros que já vai ter uma abrangência maior, e cada um se adapta melhor a quem está falando, a forma a qual é dirigida, porque o público é um público heterogêneo, porque você pode estar nesse momento aqui, chegaram meia dúzia de pessoas que nunca ouviram falar em nada, enquanto tem coisas que eu estou falando que as pessoas já sabem, né? Então tem que ser uma coisa mais ou menos, né, imediato, para atender a questão do público. Tá, gente? Muito obrigado. Agradeço mais uma vez a presença da Alba, da nossa querida aqui, da Dirce, que hoje não pôde vir, por esse trabalho enorme de estarem à frente dessa casa. Também. A gente poder orar por todos nós, porque todos aqui têm as suas riquezas, estão dando a sua contribuição para que essa casa esteja de pé, funcionando, né? 31 anos não é pouco tempo. Eu entrei aqui em 2017 para fazer tratamento, acabei ficando, né? Então, assim, que a gente possa realmente se dedicar o melhor possível dentro daquele talento que cada um de nós tem, daquela riqueza interna que cada um tem. Não vamos esperar pelo outro, não. Vamos esperar por nós, vamos fazer a nossa parte. Se o outro não faz, não é a nossa responsabilidade. Vamos olhar para nós. O que cada um de nós pode melhorar na nossa vida espiritual? O que eu posso contribuir para qualquer semelhante que venha a essa casa ou que esteja ali na rua, e que a gente possa ajudar, que a gente seja reconhecidos como espíritas lá fora, dentro da nossa casa, na mudança do nosso comportamento, do nosso crescimento. É para isso que estudamos, é para isso que nós nos esforçamos. Cada um tem os seus vícios, suas dificuldades. Mas esse local aqui está amparado, né? Muitas coisas a gente fala, não sou nem eu que estou falando e nem outro palestrante que está falando, né? Então, assim, é um momento de amparo que a gente está aqui, de tantos espíritos aqui que a gente não vê, pelo menos eu não tenho visão, mas que estão presentes, nos ajudando, nos tranquilizando, nos pacificando, para que a gente possa sair daquela porta ali com um pouco mais de paz, tranquilidade, reflexão de tudo que a gente fez, de tudo que a gente ainda pode fazer para mudar a nossa vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Do livro Fonte Viva, lição 51. Sepulcros abertos. A sua garganta é um sepulcro aberto.
Paulo, do livro Romanos, capítulo 3, versículo 13. Reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que tem a garganta semelhante a sepulcro aberto. E nessa imagem, podemos enumerar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do Evangelho para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. Logo se instalam no império escuro do eu, olvidando as obrigações e nos situam no reino divino da universalidade. Transfigura-se-lhes a garganta em verdadeiro túmulo descerrado. Deixam escapar todo o fel envenenado e lhes transborda do íntimo, à maneira de um vaso de lodo, e passam a sintonizar exclusivamente com os males e ainda apoentam vizinhos, amigos e companheiros. Enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis e as zonas enfernecidas das pessoas de boa vontade e lhes partilharam a marcha. Tecem longos comentários no exame de úlceras alheia, em vez de curá-las. Eliminam precioso tempo em palestras compridas e ferinas, enegrecendo as intenções dos outros. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes nos domínios da suspeita e da intemperança mental. Sobretudo, enchem-se de tudo e de todos. Projetam emanações entorpecentes de má-fé, entendendo o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação, por onde passam, restando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Semelhantes aprendizes, profundamente desventurados pela conduta e se olhem, afiguram-se-nos, de fato, sepulcros abertos. Exalam ruínas e toços de morte. Quando de desvaires, pois, para revalediço terreno da lamentação e das acusações, quase sempre débitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Vamos agora para a hora do passe, fazer a prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. E os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. E seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, e possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Sepulcros abertos. Como disse nosso apóstolo Paulo, a sua garganta é um sepulcro aberto, ou seja, uma cavidade aberta. Reflexões de Emmanuel. Ele comenta com sublime sabedoria a passagem evangélica da carta de Paulo aos Romanos. A sua garganta é um sepulcro aberto. O benfeitor nos alerta e no divino campo terrestre temos a oportunidade de levantarmos conversas edificantes para que o nosso verbo eleve sempre a nossa vibração e sirva também de incentivo aos irmãos de marcha e se inclinam aos primeiros passos da caridade. Tomemos cuidado, portanto, para não cairmos nos abismos escuros do verbo morto, e fere as almas com suas toxinas, aniquilando as boas intenções, pois se agirmos assim, seremos sepulcros abertos, ceifando as flores da esperança e começaram a nascer no coração de nossos irmãos. E sejamos o adubo vivos dos jardins internos de todos, nós inclusive, de nosso próprio orquidário íntimo,
para que o perfume exale vida por onde passar. Caminhemos em direção à verdade do Evangelho em nosso íntimo, para podermos instalar o reino divino da universalidade, lembrando-nos sempre que nossa vitória verdadeira será estada um curso de várias mãos, pois a verdade não é nossa, ela é divina e vai se manifestando na coletividade de forma elevada, onde nossas palavras sejam sempre de gentileza ao próximo, incentivando a nossa elevação. Abracemos o ideal da propagação do Evangelho por toda parte, esquecidos por vezes de que não poderá existir amor universal, enquanto não houvermos pequenos grupos, não se entenderá a confiança na divina providência. Enquanto houver descrédito entre as criaturas e grande desacerto é aguardar a redenção da humanidade e por ela pretender trabalhar. Ao mesmo tempo, erramos, caímos e julgamos o nosso próximo, esquecidos de que a obrigação dos discípulos de Jesus é aceitar e não julgar, é elevar-se e tudo entregar ao misericordioso juízo de Deus. Orientemos atos, pensamentos e palavras pelo Evangelho de Jesus, se realmente desejamos sua expansão profunda e real pelo mundo do antes e as imperfeições do mundo nos absorvam devido à nossa invigilância na seara do Mestre. Examine os sentimentos e orienta sua fala, e conhecerás as raízes dos delícios verbais, e quase sempre são expressões enfernecidas da inveja, da ambição, da irritação e do personalismo. Quem devora na palavra aciona um sombrio mecanismo íntimo contra si mesmo. Enalteça a vida e o próximo e perceberá em si mesmo os reflexos salutares da alegria e da energia refazedora. Quando oração se educa nos roteiros do bem e da virtude, a boca se transforma em um sublime canal de maravilhas e criações, elevando o padrão energético e protegendo a criatura no halo restaurador do descanso e da saúde, da força e da serenidade. Graças a Deus. Vamos agora ouvir a palavra do plano espiritual. Filhos queridos, tenho a certeza que Deus ajuda sempre, que Deus ampara sempre, que Deus ilumina nossas almas, nossas vidas, sempre. Ele nos ama, tenho certeza disso. Aumentem dentro de vós a vossa fé. É um conselho dos amigos espirituais. Momentos de dificuldades fazem parte da nossa reencarnação. Vivemos num mundo de expiação e provas. Fizemos as nossas escolhas no plano espiritual, antes da nossa encarnação. Então, a gente tem que pagar todas aquelas dívidas que nós fizemos, né? Em encarnações anteriores. Reencarnamos, tenho certeza, com aval dos nossos mentores, dos nossos anjos guardiães, dos nossos amados que estavam junto de nós no plano espiritual. A nossa encarnação, ela não foi planejada pelos amigos espirituais para dar errado. Quando aqui chegamos, esquecemos dos nossos compromissos, todos nós, dos contratos que fizemos. Jesus curou o cego, o leproso, o manco,
O que foi que curou os nossos irmãos? Foi a fé do nosso Mestre Jesus. Quando ele nos disse: movimentem esta montanha, sois capazes, mudem ela de lugar. Ele sabia que nós éramos capazes. A providência divina está debruçada sobre todos nós. Possamos aproveitar a encarnação que tanto pedimos e que nos comprometemos. Fé, esperança, fé é a palavra do momento. Façamos uma reflexão sobre nossa fé, sobre o tamanho da nossa fé. Ela é do tamanho que queremos que ela seja. Então, façamos sim essa reflexão e possamos aumentar dentro de nós a nossa fé. Mas ainda nos falta coragem, temos certeza. Mas para essa coragem, o que é necessário para a gente? Frequentar a casa espírita, frequentar os estúdios da casa espírita. E isso sim, a cada dia, vai sendo uma gotinha de água, caindo num copo até que esse copo encha. E quando esse copo encher, o que será? É a nossa fé, a nossa grande fé. E aí vamos, sim, estar preparados para fazer o bem. Nós ainda queremos viver, ou a gente ainda quer viver se vitimizando. Pensemos nisso. Quantas graças nós recebemos a cada momento. A providência divina, ela está sempre, sempre debruçada sobre nós. Tira da nossa mente essa vitimação. No refletir, no deitar os nossos travesseiros, que possamos pensar o que aconteceu de nós de ruim no nosso dia. Mas, ao mesmo tempo, possamos refletir e pensar o que aconteceu para nós de bom durante o dia. E temos certeza que, sim, que essa balança vai pender para as coisas boas que aconteceram. A nossa vida, estamos vivos, estamos aqui, estamos na casa do caminho, estamos seguindo a doutrina espírita, estamos seguindo o Evangelho. Quanta coisa boa. Então, amigos queridos, filhos queridos, aumentem a vossa fé. É possível, tenham certeza, aumentem a vossa esperança. É possível. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, com oração transbordando de alegria e gratidão, agradecemos a oportunidade de estarmos na Casa do Caminho para mais uma tarde contigo em toda a espiritualidade amiga. E toda essa vibração de amor e paz e a encontramos possa nos acompanhar por onde formos e alcançar a todos e cruzarem conosco. E possamos retornar aos nossos lares mais fortalecidos e mais esperançosos para enfrentarmos as dificuldades da nossa abençoada jornada. E seja em teu nome, em nome da direção espiritual da Casa do Caminho e, acima de tudo, em nome de Deus, e damos por encerrada a palestra da tarde de hoje. Graças a Deus.